Quem nunca se sentiu ansioso em dado momento por algum motivo? É, é o mal do século, né? Hoje eu separei um top 5 dos tipos de diferentes ansiedades. Sou Samira Smichak, sou psicóloga e bora pro vídeo. Antes de começar esse top 10, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre ansiedade. Existe a ansiedade não patológica, que é considerada uma ansiedade normal, e a patológica. Então, para a gente entender, vamos voltar um pouquinho na história, na época dos primórdios. Então, os primórdios, eles enfrentavam muitos perigos ao seu redor. Eram predadores, tinham que arrumar sua própria comida, abrigo. Então, o que acontecia? Diante desses fatores, eles começaram a desencadear um medo. Então a ansiedade surgiu como resposta a esse medo. E foi essa ansiedade que a gente herdou, que ela se trata de sobrevivência. Então a gente tem mesmo isso. Quando a gente passa num portão e tem um cachorro, a gente leva aquele susto, aí vem aquele medo, aquela ansiedade que a gente fala, mas isso é normal. O que a gente vai falar nesse top 5 são as ansiedades que configuram um transtorno mesmo, tá, pessoal? Essa é a diferença. Bom, eu separei esses transtornos de acordo com o DSM. O que seria o DSM? O DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Eu diria que todo psicólogo anda com ele embaixo do braço. Nele tem todos os dados certinhos de todos os transtornos, separado bonitinho, com diagnóstico, frequência, ocorrência. Então foi a partir disso que eu fiz esse top 5, ok? São dados científicos. Esse top 5, então o número 5 e o 4, eles não são tão frequentes de acontecer. Já o 3, o 2 e o 1 já são mais comuns, ok? Agorafobia. Agorafobia é onde o indivíduo ele sente um medo de estar em lugares abertos, lugares fechados e com muitas pessoas. Por exemplo, se ele vai num shopping, é um lugar fechado com muitas pessoas, ele começa a sentir aquela ansiedade, aquele sintoma, começa a ter uma agonia, um sofrimento que prejudica ele de uma forma muito significativa. Se ele for num show, por exemplo, show também, lugar aberto com muitas pessoas. Então o paciente ele começa a evitar de ir nesses lugares, para não ter que acontecer, para não ter que sentir isso. Então quando a pessoa chama ele e fala assim, vamos numa festa, vai ser na casa de não sei quem, então aí a pessoa já sabe que é um lugar grande, fechado, então ele já evita, ou se ele tiver que ir, ele já começa a sentir tudo aquilo, ele já começa a ter aqueles sintomas. Então ele já sabe que ele vai, ele já fica com aquele sofrimento. Então a pessoa, às vezes ela não deixa de ir. Tem alguns casos que ela não deixa de ir, mas ela sente aquele sofrimento. Tem outros casos que a pessoa já nem consegue ir. Então isso depende muito do grau do transtorno, que varia de pessoa para pessoa. Assim como o sintoma, ele também varia de pessoa para pessoa. Claro, existem os sintomas específicos de cada transtorno, mas não quer dizer que a pessoa vá ter todos, certo? Fobia específica. Assim como a anterior, também se trata de uma fobia, que é um medo excessivo, um medo muito grande. Seria um medo específico, ou seja, corresponde ao medo de algo específico. Então pode ser desde uma injeção, ver sangue, um animal específico, palhaço, então aí varia, é uma gama infinita de coisas. Então o paciente se vendo em contato com objeto que causa fobia, ele começa também a desencadear um monte de sintomas. Aí ele pode ser já desmaio, taquicardia, aí varia. E também varia de acordo com a intensidade. Vai de pessoa para pessoa. Ele pode também sofrer por antecipação, ou seja, se a pessoa falar assim, hoje você vai ser vacinado, pronto. Aí a pessoa já sabe que vai entrar em contato com a injeção e já começa todo aquele sintoma, todo aquele sofrimento. Pode prejudicar
o paciente na sua vida pessoal de forma significativa, pode prejudicar nas suas tarefas, ele deixa de fazer muitas coisas para não ter que sentir essa ansiedade. E aí vai, gente, depende de, como eu falei anteriormente, depende de cada indivíduo a forma que essa ansiedade vai se configurar. Transtorno de ansiedade social. Ele é mais conhecido como fobia social. Assim como anteriormente, também é um medo específico, só que é um medo em caráter social. Como assim? Medo das pessoas, medo de se expor. Por exemplo, a pessoa ela tem que fazer uma palestra, ela tem medo das pessoas que vão estar nessa palestra, do julgamento dessas pessoas. O que elas vão achar de mim? O que elas vão falar? Será que eu fui bem? Será que eu não fui bem? Então a pessoa ela também sente muito medo de demonstrar que ela tem essa ansiedade. Então ela está falando em público, ela morre de medo de demonstrar para a pessoa que ela sofre com isso. É uma ansiedade muito comum e costuma prejudicar de forma significativa a autoestima do indivíduo. Transtorno do pânico, esse é bem conhecido, né, pessoal? Ele é caracterizado por um surto de medo intenso sem nenhuma causa aparente. E o interessante é que ele atinge o pico de uma forma muito rápida. Então, por exemplo, a pessoa pode estar normal, ela está normal, aí ela começa a sentir muito rápido aparecer aqueles sintomas e ele vem muito forte num espaço de tempo muito curto. Então a pessoa ela começa a sentir sensação de sufocamento, ela começa a sentir dores no peito, taquicardia, formigamento, e ela descreve mesmo que ela pensa que ela vai morrer. Então o transtorno do pânico, ele às vezes é muito confundido com infarto. Então o cardiologista ele deve ter muitos pacientes que têm transtorno do pânico e procuram ele, porque confunde muito com infarto mesmo. Então essa pessoa costuma deixar de sair sozinha ou querer alguém sempre por perto, caso ela tenha esse transtorno. Transtorno de ansiedade generalizada. Esse é muito comum mesmo, pessoal. Ele está ligado a uma preocupação excessiva a alguma atividade ou evento. Por exemplo, a pessoa tem medo ela acha que ela vai pegar Covid, então ela começa a ter medo diante desse evento. Então ela começa a ter pensamentos recorrentes, na cabeça dela vem que ela vai, de alguma forma ela vai pegar Covid, então ela começa a ter falta de concentração, porque ela fica pensando só naquilo, numa preocupação de algo que ainda não aconteceu. Então ela perde o foco, ela fica irritada, ela fica com uma certa fadiga, com certo cansaço. Esses sintomas ele começa a prejudicar de forma significativa o dia a dia dela e as atividades, as suas rotinas, a sua vida pessoal e profissional. A maioria das pessoas que tem esse transtorno, às vezes ela não sabe. E ele é muito recorrente, ele é muito comum. Bem, pessoal, o que eu queria falar para vocês da ansiedade é que a ansiedade está sempre ligada a uma preocupação futura. Então, todas essas ansiedades que eu falei têm a ver com isso. Então, a ansiedade sempre vai estar ligada a alguma preocupação futura. A maioria das vezes não corresponde à realidade. Então, eu acho que os tempos de hoje eles têm facilitado muito para que isso aconteça. Porque a gente está vivendo num tempo onde tudo é imediato, tudo tem que acontecer. Se você manda um áudio para uma pessoa no WhatsApp, você já fica lá, se ela não responde, você já vem com aquele monte de motivo. Ela não respondeu porque ela me deixou no vácuo, ela está falando com outra pessoa. Ou se são namorados, ele está me traindo porque ele está falando com outra pessoa. Tudo é muito imediato, tudo tem que ser muito rápido. Desde redes sociais, no trabalho também, então isso vem fazendo com que a gente se torne pessoas ansiosas, infelizmente. Então o que eu quero falar para você é que se você puder, num dado momento da sua vida, numa ocasião, ficar mais com a sua família, deixar um pouquinho o celular de lado, falar assim, não, hoje eu vou desligar meu celular,
e vou assistir um filme com a minha irmã, vou assistir um filme com meu pai, assim, e prezar mais os momentos, o contato físico mesmo, porque eu acho que a gente está muito deficiente nesse aspecto. Então fazer isso, desliga um pouco o celular, sai um pouquinho da internet, né? E preza isso mesmo, porque a gente tá muito nesse momento do agora, de tudo tem que ser rápido. Isso está prejudicando muito a nossa saúde mental, gente. Esse é o recado que eu deixo para vocês hoje, tá? Reflita um pouquinho sobre isso. Você sabia que existia todos esses tipos de ansiedade? Se identificou com algum? Me deixa nos comentários aqui o que você acha, se você sente algum sintoma parecido, se você acha que tem alguma ansiedade. Deixa pra mim no comentário, eu vou gostar de saber. Bom, eu vou fazer um convite para você. Você já conhece o meu Instagram? Lá eu posto sobre como minimizar a ansiedade, sintomas, como se tornar uma pessoa mais calma, com mais foco, coloco algumas dicas de técnica. Eu vou deixar o endereço aqui, tá? E fica o meu convite para você me visitar lá também. Bom, pessoal, a gente vai chegando no final. Espero que o meu vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu peço para você deixar seu like, deixar o comentário, tá? Para ajudar o YouTube a continuar entregando o meu conteúdo. Se vocês quiserem também dar alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui também embaixo, que eu vou aceitar com muito prazer. Então, foi isso e até a próxima, pessoal!